Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Fósseis e Ficções, Desmistificando a Evolução. Hoje a gente quer conversar sobre o que realmente é a teoria da evolução e como ela pode nos ajudar a entender o passado da vida e também o presente. Muita gente ainda acredita em ideias erradas sobre a evolução, como se fosse uma escadinha de progresso que vai do inferior ao superior, como o ser humano no topo. Mas a evolução é sobre mudança, adaptação e diversidade, e quando a gente entende isso, passa a ver o mundo de um jeito mais conectado e consciente. Mas então, por que estudar a evolução? Estudar a evolução é aprender a ler a história da vida, escrita nas espécies. Quando olhamos para o passado, percebemos que nada é fixo. Tudo muda, tudo se transforma. A imagem da escada evolutiva que muita gente conhece é enganosa. Ela sugere uma hierarquia, como se uns seres fossem mais avançados que outros. O modelo de árvore da vida representa muito melhor o que sabemos hoje. Nele, todos os seres vivos compartilham ancestrais e seguem caminhos diferentes, em direções próprias. Essa imagem valoriza a diversidade e nos lembra que nenhuma espécie é mais evoluída, apenas mais adaptada ao seu contexto. Estudar evolução é entender que fazemos parte de uma história muito maior do que nós mesmos. Mas afinal, a ciência é neutra? Essa é uma questão fundamental. A ciência é muitas vezes apresentada como algo neutro, objetivo e acima das influências humanas, mas na prática ela é feita por pessoas, e as pessoas estão imersas em contextos culturais, sociais e políticos. Isso significa que o que se pesquisa, como se pesquisa e até o que ganha destaque pode ser influenciado por esses contextos. Muitos estudos são financiados por empresas ou governos, o que direciona o foco da pesquisa. E tudo bem reconhecer isso. A ciência continua sendo confiável, mas se torna ainda mais forte quando é consciente de suas limitações e dos valores que o atravessam. E quando a ficção fala sobre a ciência? Pensando nisso, vale perguntar: como a mídia, os filmes e as séries moldam a forma como entendemos a evolução? Às vezes, a cultura popular reforça mitos. Por exemplo, filmes como O Planeta dos Macacos acabam alimentando a ideia de que os humanos vieram dos macacos, quando na verdade compartilhamos um ancestral comum. Em Era do Gelo, várias espécies de épocas diferentes convivem como se fossem contemporâneas, o que é cientificamente impossível. Mas há produções que fazem o contrário e corrigem visões equivocadas, como Cosmos com Carl Sagan e os documentários Planeta Terra e A Vida na Terra da BBC. Essas obras mostram a evolução como um processo contínuo, interligado e belo, sem hierarquias. Quando a ficção é bem usada, ela aproxima as pessoas da ciência e desperta a curiosidade. E o que os fósseis contam sobre nós? Quando a gente fala em evolução, é impossível não falar dos fósseis. Eles são registros silenciosos do tempo, testemunhos de mundos que existiram antes de nós. E eles nos contam histórias poderosas. Mostram que todas as espécies estão sujeitas a mudanças e extinções. Ao estudar fósseis, a gente entende como a vida evoluiu, mas também percebe que o planeta é frágil. As distinções do passado nos ajudam a compreender o impacto humano no presente e nos convidam a valorizar a conservação da biodiversidade que ainda temos. Agora vamos passar para um quadro de perguntas dos alunos do ensino médio. Uma das partes mais especiais desse projeto é o nosso quadro de perguntas. As dúvidas deles mostram o quanto a curiosidade é essencial para construir o conhecimento. Vamos começar com a primeira pergunta. Como surgiu o ancestral em comum? A ciência responde isso com um conjunto de evidências, fósseis, DNA, anatomia e geologia. O ancestral comum surgiu há bilhões de anos, a partir das primeiras formas de vida. Moléculas simples começaram a se agrupar, formar reações químicas e, com o tempo, surgiram estruturas capazes de se reproduzir. Dali nasceu a primeira célula viva. Já a segunda pergunta foi: como sabemos de tudo isso? E essa é ótima. Sabemos porque a ciência funciona como um grande quebra-cabeça, testando hipóteses, comparando resultados e se atualizando constantemente. Cada descoberta reforça e às vezes corrige o que já se sabia. A terceira questão foi: como a evolução pode explicar adaptações tão específicas em alguns seres? A resposta está na variabilidade genética e na seleção natural. As mutações acontecem ao acaso e algumas trazem vantagens em certos ambientes. Essas características se espalham nas populações com o tempo. Uma outra pergunta feita foi: o que define a evolução? Biologicamente, evolução é a mudança hereditária nas características genéticas das populações. E claro, veio a clássica pergunta que a gente já até mencionou aqui. Se os seres humanos evoluíram dos macacos, por que os primatas não evoluíram igual? Na verdade, os humanos não vieram dos macacos. Nós e os outros primatas compartilhamos um ancestral comum que viveu há milhões de anos. É como dois galhos diferentes de uma mesma árvore, cada um seguiu seu caminho evolutivo.
E para fechar, uma reflexão linda dos próprios alunos. É possível ocorrer mais de uma evolução na sociedade? Na verdade, a evolução biológica é um processo contínuo que nunca para. As populações estão sempre mudando geneticamente ao longo das gerações, mesmo que essas mudanças sejam lentas e às vezes imperceptíveis no dia a dia. No contexto biológico, não é algo instantâneo ou planejado. Na sociedade, ela segue naturalmente o ritmo da seleção e da variabilidade genética. A evolução nos ensina que tudo está conectado, que cada forma de vida é resultado de milhões de anos de história e adaptação. E reconhecer isso é também reconhecer nossa responsabilidade. Quando a gente entende o passado, consegue cuidar melhor do presente e imaginar futuros mais sustentáveis. A ciência, quando unida à ética e à sensibilidade, se transforma em sabedoria. Obrigado por ouvirem Fósseis e Ficções, desmistificando a evolução. Até a próxima. Até a próxima, pessoal!